Alô, você, assinante da Vôlei Play, do nosso canal de membros do YouTube. Estamos aqui mais uma vez, Kaká Bizoc e eu, para gravarmos mais um top dos tops, um conteúdo exclusivo para vocês. E depois de realizarmos, na verdade o Kaká que fez, né, várias listas do feminino, chegou a hora de começarmos a contemplar os rapazes também. Não poderíamos deixá-los de fora. E para começar, a gente vai falar dos 10 maiores da seleção italiana, uma das seleções mais representativas e importantes do voleibol mundial no naipe masculino. E aí eu já quero saber do Kaká Bizoc como foi fazer essa lista. Eu acredito que a Itália, por ter tido gerações super vitoriosas, acho que tenha sido um pouco mais complicado, né? Selecionar 10 nesse bolo de tantos jogadores qualificados. Desmuta, Kaká, para a galera te ouvir, senão a galera não te escuta. Vamos lá, com britadeira e tudo do lado de fora. Oi, Rafa, oi todo mundo. Essa foi difícil, viu, Rafa? Porque eu acompanhei aquela geração espetacular italiana, né? Tricampeã mundial, que não conseguiu, por incrível que pareça, um título olímpico, né? Mas isso não desmerece de maneira nenhuma tudo que eles fizeram e esses jogadores espetaculares que foram. E a gente sempre teve bons jogadores a partir da década de 80, da década de 90, representando a Itália, né, Rafa? A gente tem aí uma geração nova, então foi muito difícil aí esquecer um pouquinho os títulos daquela geração e comparar com os jogadores da atual geração, que apesar de não ter tantos títulos, não serem tão reconhecidos, mas também tem jogadores com qualidade, né? A começar desse primeiro aí, que eu acho que representa uma posição e que, na verdade, a gente pode considerar vários outros que passaram por ela. Perfeitamente, Kaká. Então vamos começar por esse primeiro, como você disse. Antes de falar o nome, já que passar alguns números dele: bicampeão mundial 1990, 1994, campeão da Copa do Mundo de 1995, tem 4 títulos europeus: 1989, 1993, 1995, 1999, 2 pratas olímpicas, Atlanta 96, Atenas 2004 e um bronze em Sydney 2000. Estamos falando de Paolo Toffoli, Kaká. Tudo que você falou aí justifica porque ele tem que ser escolhido, né, Rafa? O cara foi um maestro de toda uma geração que conseguiu todos esses títulos, uma geração espetacular, uma geração que dominou o mundo na década de 90 e que solidificou uma maneira de jogar que começou com os Estados Unidos na década de 80. Então, a importância da Itália no cenário mundial, ela não se resume apenas a esses títulos, mas sim numa maneira de jogar que se solidificou com eles e que hoje todo mundo joga daquela forma. E o Paulo Toffoli foi o grande condutor dessa equipe durante todas essas conquistas que você enumerou. Só um levantador vai fazer parte dessa relação, Rafa, e eu escolhi o Toffoli, né? Porque eu acho que, comparativamente, os outros jogadores que eu escolhi, eles são superiores, né, levando em conta a referência em relação à função, à posição, do que os levantadores que poderiam fazer parte dessa lista. A gente teve o Vermílio, né, que foi também levantador por um bom tempo, o Gianelli, que, na minha opinião, um dos maiores levantadores que a Itália já teve, apesar da pouca idade, mas ele já tem essa representatividade. E tem um levantador que pouca gente conhece, a não ser aqueles que acompanham o vôlei normalmente, que é o Vulo. O Vulo foi, talvez, o grande levantador na época do Toffoli. E muita gente acha que ele deveria ter sido titular no lugar do Toffoli. Só que ele brigou com o Velasco, que era o principal, era o treinador na época. E aí ele não teve espaço. Então, não dá para eu colocar o Vulo, apesar, né, de considerá-lo também um grande levantador. Então, o Paulo Toffoli, para mim, foi o melhor desses 4 e por isso ele está aí na lista. Show de bola. Primeiro nome, levantador e único levantador da lista, como o Kaká já adiantou, sem suspense nenhum. Então, tá aí o levantador
desse time de 10 aí, dessas estrelas italianas, Toffoli, Paulo Toffoli. Vamos para o segundo nome, aí eu vou revelar um papo de bastidor antes da gente gravar. Falei, Kaká, esse cara eu lembro jogando como oposto. Aí o Kaká, não, mas jogou de ponta também, central, fazia tudo. E para mim é o melhor dos italianos. Foi isso, Kaká? Olha, não sei se eu lembro de toda a nossa conversa, mas está aí, né? Eu vou colocar o nome, a foto dele para a galera já ver aqui quem é. Andrea Gianni, Kaká. Então, vai aí, discorra sobre ele. Para mim, é o jogador mais completo que a Itália já teve, né? Como você bem falou, Rafa, ele jogava em todas e muito bem. Não ficava devendo em nenhuma delas. Mas foi como ponteiro e como oposto que o Gianni realmente se notabilizou. E eu costumo chamar o Gianni de o Renan italiano, né? Quem viu o Renan jogar, aquele jogador completo que fazia tudo muito bem, é o Gianni. O Gianni, enquanto jogou, foi esse jogador. E foi bem e manteve esse nível, né, até encerrar a carreira. Não foi um jogador que abandonou em decadência, né? O Gianni jogou no alto nível durante todo o tempo, desde que ele começou muito novo a aparecer, a assumir a titularidade de uma seleção italiana que já vinha montada. O Gianni foi espetacular, completo, e para mim, de todos esses, é o melhor. Kaká, vou revelar aqui uma memória afetiva, né? Eu já escutei algumas pessoas falarem quando você é ali criança, adolescente, é o período que você lembra dessas coisas e fica gravado, né? O Gianni era aquele cara que quando eu estava assistindo jogo ainda nesse início aí de vida meu, assim, adolescência, criança, eu olhava para o outro lado quando o Brasil enfrentar a Itália, vi o rosto do Gianni e falei, não vai dar, o Brasil vai perder, porque esse cara era impressionante mesmo. É incrível que a capacidade que ele tinha de jogar voleibol. Então, Andrea Gianni está aí, que hoje ele é técnico, né? Já tem uma carreira longa também como treinador. Sucesso, né? Então, e não é fácil, né? Você conseguir ser muito bom como atleta e também ter resultados como treinador. Então tá aí Andrea Gianni, o segundo nome da lista. O terceiro é Andrea também, mas é Zorzi, Kaká, que tá como oposto aqui. Não sei se eu estou errado, é oposto, né? O Zorzi era oposto mesmo. O Zorro, né? Como chamavam, era o autêntico oposto. Era um distribuidor de pancada. Foi o primeiro e talvez o maior oposto, né? Na essência da função que a Itália já teve. Foi um ídolo, é um ídolo, né? Continua contribuindo para o voleibol fora da quadra, com a Federação Internacional de Voleibol, com a Federação Italiana. E o Zorzi, para mim, é uma das referências na posição de oposto nessa época e até hoje deve ser reverenciado por tudo que fez, por tudo que conquistou. Quem viu o Milikovic jogar era muito semelhante o jogo dos dois, né? Eficácia, regularidade, força, e o Zorzi fez parte dessa geração aí, de todos esses títulos que o Rafa elencou quando falou do Paulo Toffoli. Perfeito, Cacau. Os Zorzi. Aí só ficou uma dúvida aqui. Você falou Milikovic, o sérvio, Milikovic ou o sérvio, Não, né? o sérvio. Isso, perfeito, né? Só para não deixar dúvidas. Então, prata em Atlanta 96, 2 títulos mundiais, né? 90, 94, 3 títulos europeus, 89, 93, 95, ganhou a Champions League também, Campeonato Mundial de Clubes. Então, Zorzi está aí mais do que contemplado. Eu coloquei 2 fotos daí dele trabalhando, né? Acho que ele virou comentarista também, né, Kaká, lá na Itália. Então, tá aí, passando conhecimento, passando tudo que ele fez para a galera. O Kaká Bizoc deles, Kaká Bizoc. Então, tá aí Andrea Zorzi, o terceiro nome da lista. E agora a gente vai para o quarto nome, e é um jogador da geração atual, né? Tá na reta final de carreira, né? A gente não sabe se vai prosseguir. No europeu já não jogou, né? Esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputado em 2021, que é o Ivan Zaitsev, Kaká.
O Zaitsev acompanha aí essa sequência de opostos, né? E é o sucessor deles, né? O Zorzi saiu, veio o Gianni, saiu o Gianni, veio o Zaitsev. E o Zaitsev, ele tem a vantagem também de poder atuar na ponta. Muitas vezes que a Itália precisou, ele foi para a ponta, muitas vezes que precisou, foi para a saída. É um jogador muito difícil hoje em dia de poder assumir essas duas posições. Começou como levantador, então é um jogador completo, é um jogador de nível internacional e responsável, na minha opinião, por conduzir essa nova geração da Itália até onde hoje chega, né? Então, o Zaitsev tem uma representatividade de longo prazo aí, Rafa, na construção de uma seleção italiana forte, vice-campeã no Rio em 2016. E como você falou, é uma pena que talvez a carreira do Zaitsev esteja sendo abreviada por uma questão física, né? A gente não sabe se aquele joelho dele vai suportar mais tempo em quadra, mas por tudo isso eu acho que o Zaitsev merece o lugar entre os 10.